Oi pessoal, aqui é a Gabriela e hoje eu vim falar um pouco com vocês sobre o livro A Fé na Era do Ceticismo, do Timothy Keller. Eu já adianto para vocês que eu gostei demais do livro. Até então eu tinha lido apenas aquele livro Ego Transformado, do Tim Keller, mas eu decidi aí começar a ler os outros livros dele e tem sido uma surpresa assim, maravilhosa. O Tim Keller é um escritor incrível e hoje a gente vai falar um pouquinho desse livro que, nossa, aborda tantos assuntos e nos ajuda de tantas formas que eu acho que vocês vão gostar de saber um pouquinho sobre ele. O Tim Keller, caso você não saiba, ele é pastor numa igreja lá em Nova York, uma igreja bem grande. E ali é considerado um meio super secularizado, né, de pessoas que não acreditam em Deus ou que tem uma fé misturada com várias outras crenças. Então, esse livro nasceu da necessidade do Tim Keller responder dúvidas do pessoal que ia para a igreja dele. Então, durante um ano, ele ficava depois do culto, sentado ali na igreja, tirando dúvidas das pessoas, e dúvidas aí das mais diversas. E muitas dessas dúvidas são bastante honestas. E o resultado desse um ano aí, respondendo dúvidas dos mais diferentes tipos de pessoas, virou esse livro, A Fé na Era do Ceticismo. Lá na igreja dele, você encontra pessoas de todo o mundo, pessoas, como eu já falei, de crenças variadas. Então, é realmente um choque de cosmovisões. Então, como é que você apresenta o cristianismo para essas pessoas? Como é que você apresenta uma fé que faz sentido para essas pessoas? Então, esse é o propósito do Tim Keller. E o livro é dividido em duas partes. Na primeira, ele vai responder várias questões, como não pode haver somente uma religião verdadeira, né? Várias afirmações. O cristianismo é uma camisa de força. Como um Deus pode mandar as pessoas para o inferno, né? Como é que um Deus bom pode mandar pessoas para o inferno? Como é que um Deus bom pode permitir o sofrimento? Então eram dúvidas dessas pessoas que chegavam na igreja dele. E na segunda parte, ele faz uma fundamentação da fé cristã, né? Primeiro ele diz, olha, a fé cristã não é isso, não é isso e não é isso que vocês pensam. Aí na segunda parte ele responde, o que é a fé cristã, né? Então ele vai falar dos fundamentos da fé. Eu não vou tratar de cada questão que ele responde na primeira parte e nem de cada fundamento da segunda. Eu vou pegar aqui os principais, só para vocês terem um gostinho desse livro, que sem dúvidas é muito bom. E uma coisa que eu gostei é que o Tim Keller, eu acho que por estar nesse meio de pessoas com muitas dúvidas, ele precisa encarar as dúvidas, né? E ele não ridiculariza as dúvidas das pessoas. Ele se propõe a responder e a tratar dessas dúvidas de maneira muito honesta. Lá na introdução, ele diz assim: quer você se considere crente, quer cético, eu o convido a buscar o mesmo tipo de honestidade e a se esforçar para entender a natureza de suas dúvidas. O resultado superará qualquer expectativa que você possa ter. Então, todo o livro é baseado nessa aura aí de honestidade intelectual, né? Ele diz, vem cá, vamos sentar e vamos resolver essas dúvidas, né? Vamos pensar sobre essas dúvidas. Então, nessa primeira parte, o capítulo 1 se chama Não pode haver uma única verdadeira religião. E isso é o argumento de muita gente, né? Você não pode dizer que o cristianismo é a única religião verdadeira, você estaria sendo arrogante, né? Se você disser isso, que o cristianismo é a única religião verdadeira. Quem é você, né, para se achar o dono da verdade, para achar que faz parte da única religião verdadeira? E uma das seções lá desse livro, ele fala sobre a falácia daquele argumento do elefante, né, que é muito usado contra os cristãos. E é muito interessante esse exemplo porque a gente já vê a pegada desse capítulo. Se você não conhece esse argumento, né, do elefante, de pessoas que dizem que o cristianismo não pode ser a única religião verdadeira, eles dizem que as religiões são como um grande elefante. Cada pessoa, né, cada religião vai pegar numa parte do elefante. Então aquele que vai pegar nas pernas vai dizer que o elefante parece ali ai meu Deus, como é o nome, pessoal da arquitetura? Um negócio que sustenta o prédio, esqueci o nome. Uma pilastra.
Quem pegar ali na barriga vai ver que é uma coisa maior, né? Uma coisa bem grande. Quem pegar na tromba vai achar que a religião verdadeira tem aquele formato. Então, cada um vai ter uma percepção real e verdadeira dentro do seu contexto. Então, muitas pessoas acreditam que as religiões do mundo são desse jeito, né? E você pode pensar, nossa, essas pessoas são muito humildes, porque ela acha que cada um tá certo. Essas pessoas só veem a verdade de maneira diferente. Então, é um negócio bem good vibes, né? Bem agradar a todo mundo. E essa historinha do elefante pode parecer muito correta, mas no final das contas, a pessoa que tá contando a história do elefante é que tá se achando a dona da verdade. Porque se ela tá dizendo que alguém viu a perna, alguém viu a tromba, alguém viu a barriga, então ela tá dizendo que ela viu o elefante todo, né? Então quem é o arrogante aí na história? Quem diz que, o cristianismo é a verdade, né? Ou então quem diz, cada um de vocês vê uma parte e só eu estou vendo o todo, né? Então tem uma citação dele sobre essa falácia que diz assim: há uma aparência de humildade na afirmação de que a verdade é muito maior do que a capacidade de qualquer um de nós tem de apreendê-la. Então esse pessoal diz que a verdade é uma coisa muito grande, então você não vai conseguir aprender toda a verdade sozinho. Você vai ver só uma parte correta, mas é só uma parte. Então ele continua dizendo: mas quando usada para invalidar todas as alegações de conhecimento da verdade, ela é, com efeito, uma afirmação arrogante de um conhecimento superior a todos os outros. Precisamos indagar qual é a perspectiva absoluta a partir da qual você alega ser capaz de relativizar todas as afirmações absolutas feitas por essas diferentes escrituras. Então é isso, né? Ele relativiza todo o resto e a opinião dele ele não relativiza. Então essa é uma falácia, né? E outra coisa que o Tim Keller fala muito é que o relativismo absoluto não existe. Então ele diz que ele está ali inserido numa sociedade super relativista, mas ele diz que para você ser relativista, você precisa afirmar coisas categóricas. E se você está fazendo afirmações categóricas, já não dá para você ser relativista, entendeu? Então, essa história de relativismo total não se sustenta. Esse é que é o problema, né? É muito legal porque esse livro é muito da argumentação, muito mesmo. O Tim Keller bebeu muito de C.S. Lewis, muito mesmo. E ele diz que ele cita C.S. Lewis tanto quanto ele cita a esposa dele, né? Que foram as pessoas que mais o influenciaram. E o C.S. Lewis também era bem dessa questão do raciocínio, da lógica. E aqui ele fala nessa questão também com relação ao relativismo. Porque se alguém afirma que nenhuma crença pode ser verdadeira, ela está partindo do pressuposto de que essa afirmação é absoluta e abrangente, porque ela está dizendo, olha aqui, pega comigo, ela está dizendo que nenhuma crença pode ser tida como verdadeira, né? Então ela está fazendo uma afirmação super abrangente, porque ela está fazendo uma afirmação com relação a todas as crenças. Então ela que está querendo, né, fazer ali, fazer uma afirmação como se fosse uma verdade absoluta. Então até o relativista, ele não vai conseguir ser relativista o tempo todo, porque, né, as bases não se sustentam. E ele diz justamente isso. Quando alguém diz que nenhuma crença pode ser encarada como verdade universal, isso é o Tim Keller que diz no livro, só isso já será uma afirmação abrangente sobre todo o mundo, produto das condições sociais. Logo, não pode ser verdade com base em seus próprios argumentos. Então, essa afirmação, assim como a do elefante, ela não se sustenta. E, de novo, gente, o tom do Tim Keller aqui é super amigável. Ele quer tirar as dúvidas. Como eu disse, parece que ele chama as pessoas para uma conversa ao invés de atacar e brigar. Esse livro foi muito bom para eu entender, assim, de novo, o que é apologética, né? Que às vezes a gente quer só brigar, a gente quer só arrumar confusão e dizer, olha, ateu, você está errado, né? E quer esfregar na cara do ateu que ele está errado. E a gente não tem essa postura, né, de lidar com as dúvidas reais das pessoas, né? Lembra de Jesus lá com Tomé, ele duvidou e Jesus lidou com a dúvida dele, não apontando o dedo na cara dele, mas ele disse, vem cá e vê, né? Então, é esse o espírito aqui do livro do Tim Keller e eu gostei demais desse tom, porque ele nem caiu no extremo de relativizar a própria fé,
né, para poder, sei lá, ser amigo ali do pessoal que não é crente, e nem foi pro outro extremo de tacar o dedo na cara e, né, e ter esse tom super beligerante, né, que o pessoal geralmente tem quando fala aí de apologética, quando vai fazer uma defesa da fé cristã. Então esse ponto aí do Tim Keller é sensacional. O próximo ponto é: o cristianismo é uma camisa de força. Esse é o capítulo 3. Em que sentido ele fala, né? Ele coloca que as pessoas dizem que o cristianismo é uma camisa de força. Esse foi um dos meus capítulos preferidos. As pessoas dizem que o cristianismo uniformiza as pessoas. Então você não tem liberdade alguma para fazer nada. Quando o cristianismo, as pessoas dizem, né? Pessoas que usam esse argumento, eles dizem que quando o cristianismo chega em determinado lugar, ele vai uniformizar aquele povo. Então, segundo essas pessoas, o cristianismo impede esse multiculturalismo, impede os traços culturais de cada lugar, de cada povo, né? Isso é uma acusação contra o cristianismo. Mas será que isso é verdade? E, de novo, Tim Keller diz que isso não é um argumento que se sustenta também, porque o cristianismo é justamente o contrário. A história tem mostrado que em todo lugar que o cristianismo chega, ele tenta se adaptar àquela cultura. Gente, é só você que é de qualquer igreja, que conhece um missionário ou uma iniciativa transcultural. A primeira coisa que um missionário transcultural faz é passar um bom tempo estudando a cultura do lugar para onde ele vai. Então, antes de pensar numa estratégia de chegar lá e construir uma igreja e abrir um projeto, né, com crianças e tal, antes disso, ele vai observar aquela cultura. E você vê que missionários transculturais, geralmente quando eles vão dar relatório na nossa igreja, eles estão lá com as roupas do lugar em que eles estão, né? Então, eles realmente entram naquela cultura. E o que é que o cristianismo faz? O cristianismo não faz aquela cultura desaparecer. O que ele vai fazer em todo o mundo, em todo o povo, é destruir os traços de idolatria, é apontar para o verdadeiro Deus. Então, o que for pecado, o que for idólatra, realmente o cristianismo vai pregar um arrependimento, né? Vai pregar uma mudança de vida. Mas o cristianismo vai ressaltar os traços culturais que já existem ali, né, naquele povo. Então, o cristianismo é multicultural. Se a gente olhar lá para Apocalipse, nos é dito que existe um grande povo, né, povo de toda tribo, língua, nação. Então, há um multiculturalismo ali, né? Então, o cristianismo não prega a extinção dessas particularidades culturais. Ele acentua esses traços, né? Mas claro que ele vai falar contra o pecado de todos os povos, não é contra o pecado só do povo dos índios ou então dos africanos, é do pecado de todo o povo, né? Então o cristianismo faz justamente isso. E, de novo, esse argumento não se sustenta. Ele diz aqui uma citação muito interessante que diz que a diversidade cultural foi incorporada à fé cristã em Atos 15. Então, lá em Atos 15, a gente já vê esse caráter, né, de diversidade cultural. Quando houve essa expansão do cristianismo, a gente já vê essa característica, né? Então, a diversidade cultural declara que os novos cristãos gentios não precisavam adotar a cultura judaica. Os convertidos tinham de desenvolver uma forma helenística de ser cristão. Assim, ninguém é dono da fé cristã. Não existe uma cultura cristã nos modos da cultura islâmica, que pode ser reconhecida desde o Paquistão até o Marrocos, passando pela Tunísia. Falei demais. Só um tempo pra eu respirar aqui. Respira. Caramba, já tá em 14 minutos. Então, dá pra gente ver desde o início do cristianismo essa característica, né? Pera, esqueci o que eu queria dizer. Então, nós vemos essa característica desde o início do cristianismo. É só você pensar, gente, qual foi a grande questão no início do cristianismo. Se a questão da circuncisão, a questão das tradições judaicas, né? Porque tinha um povo lá querendo que os gentios, né, se circuncidassem e queriam que eles respeitassem todas as leis do Antigo Testamento. Essa era a cultura judaica. Mas o que o cristianismo disse? Leia lá Gálatas, né? O que Gálatas diz?
que os povos gentios, eles poderiam continuar sendo gentios. Eles não precisavam ser judeus para ser cristãos. Então o cristianismo, desde o início, teve esse caráter multicultural. E eu acho que essa é uma das coisas que a gente mais precisa afirmar, sabe? Porque as pessoas têm muito isso contra nós, de que nós somos essa camisa de força que chega colonizando os índios e acaba com as culturas, né? Com a cultura das pessoas. Então o pessoal tem muito isso contra o cristianismo e nós precisamos, né, de argumentos para esclarecer esse tipo de coisa. Aí a gente vai para a parte 2. Como eu disse, na parte 1 tem muito mais coisa, mas aí vocês têm que ler o livro. Esse é um livro que vale a pena, gente, ser lido. Na parte 2, o Tim Keller vai fazer uma fundamentação da fé cristã. Então, ele começa com coisas, né, muito básicas. Então, no capítulo 8, ele diz, o capítulo se chama Pistas e Provas, e eu achei isso genial. Ele diz que não tem como você provar igual uma fórmula matemática que você chega, né? Eu não sei aí quem é da área das exatas, mas quando a gente estuda cálculo, uma das coisas que a gente mais faz é provar as coisas. Então eu tinha pavor de quando as questões eram para provar. Pavor total. Não tem como você chegar numa prova e dizer assim, olha, aqui 2 mais 2 são 4, Deus existe, né? Não tem como você chegar nessa prova. Mas o Tim Keller diz que existem pistas, e muitas pistas mesmo, dos mais variados tipos de que Deus existe. Então, gente, essa diferenciação é muito interessante mesmo, que é, de novo, às vezes a gente quer brigar e olha, isso aqui tá claro que Deus existe, sendo que a gente já sabe que as pessoas não se converterão ao cristianismo na força e na violência, né? Não adianta rachar a cabeça das pessoas e tacar o cristianismo lá dentro, porque não é assim que as coisas funcionam. A gente trabalha com convencimento do Espírito Santo, né? Mas às vezes a gente quer provar e brigar que Deus existe. Aí o Tim Keller diz que existem pistas e que a gente pode dizer para as pessoas, olha, tá vendo aqui a quantidade de pistas, né, que existe um Deus? Então ele diz assim, Deus existe? Embora não possa haver uma prova irrefutável da existência de Deus, muita gente descobriu claros indícios de sua realidade, impressões digitais divinas em vários lugares. Então, eu vou citar aqui 2 dessas pistas que ele cita, né? A primeira delas é o tapete cósmico das boas-vindas. Ele fala aqui que a maneira como o universo foi feito, parece que tudo contribui para que, né, sabe quando tá tudo certo no devido lugar, né? Tudo perfeito para receber a humanidade. Então ele fala um pouquinho de ciência aqui, e se você for dessa área das ciências, eu acho que você vai amar essa parte, porque ele cita vários cientistas cristãos e não cristãos. Inclusive, eu saí dessa leitura com um monte de livro para ler, né? Porque ele citou vários cientistas que eu achei super legal e quero ler. E ele diz justamente que parece existir, né, toda uma intencionalidade no universo, que tudo foi feito de maneira perfeita, que se as coisas tivessem, né, um pouquinho para cá, tivessem sido feitas de outro jeito, a gente, né, não teria vida. Então, é muito interessante essa perspectiva que ele traz. E além desse tapete cósmico das boas-vindas, que ele diz que é uma pista enorme da existência de Deus, e como eu disse, aqui ele cita cientistas não cristãos, é muito interessante. Ele fala também da pista da beleza, e essa eu acho que é a minha preferida. Ele diz que em muitas coisas a gente consegue perceber beleza. Então, na natureza, na literatura, na música, tudo em todas essas coisas a gente consegue perceber beleza. E ele diz que essa beleza, às vezes a gente não sabe explicar o que é ou para onde ela tá nos levando, né? Mas que ela nos tira, né? Ela nos leva para fora de nós mesmos. E isso é uma pista aí que o homem tem essa necessidade de transcender, sabe? E ele diz como essa pista da beleza nos leva para Deus. Então, ele se detém bastante aqui nessa questão da beleza. Ele traz exemplos na literatura e na música e na pintura também, para falar dessa questão da beleza. E, de novo, ele cita pessoas que não são cristãs, que entendem, né, de arte, dessas coisas e tal,
E essas pessoas dizem, quando eu ouço música tal, quando eu vejo pintura tal, ou então quando eu tô diante de uma paisagem muito bonita, parece existir algo mais, parece que isso aqui não é a única coisa, sabe, que nós temos, né? Então a beleza aponta para algum lugar. E para nós cristãos, a beleza vem de Deus, né? Deus é a fonte de toda beleza. Então essa é outra pista da existência de Deus. No livro ele traz diversas pistas. Ainda nessa questão da fundamentação, né, dos fundamentos da fé cristã, ele também tem um capítulo sobre a ressurreição. Por quê? Porque, né, lembra de novo do contexto pluralista, relativista, que o Tim Keller está inserido até hoje lá em Nova York, né? Então, a ressurreição, eu acho que é a coisa mais difícil de engolir para pessoas que não acreditam em Deus, porque você acreditar que Jesus foi um homem que viveu aqui na Terra, né? Todo mundo quer que Jesus jogue no seu time, né? Então, para uns Jesus era comunista, para uns Jesus era, né, o Deus encarnado, como para a gente, ou então um exemplo de mestre da moral. Então, todo mundo acha Jesus essa figura maravilhosa, esse homem bom, esse exemplo a ser seguido. Só que, assim, engolir a parte da ressurreição é o que nos distingue das outras pessoas, né? Porque pra gente é justamente isso, nossa esperança tá ali, na morte e na ressurreição de Cristo. É por causa da ressurreição dele que nós temos esperança da vida eterna, de ressurgir também à semelhança dele. Então o Tim Keller se detém um pouquinho nessa parte da ressurreição, porque, como eu disse, ele tem a ressurreição como uma das coisas mais difíceis de explicar para quem é um cético, né? E é muito interessante, ele traz vários argumentos a favor da ressurreição, mas um deles eu achei muito legal, que é a questão do relato problemático da ressurreição. E por que ter um relato problemático é uma coisa a favor, né, da narrativa da ressurreição? Ele diz que se a ressurreição fosse uma coisa inventada, ela teria sido melhor inventada, né? Primeiro, lembra aí quem foram as primeiras pessoas que disseram que Jesus ressuscitou? Mulheres, gente. Onde é que o testemunho de uma mulher era aceito naquele tempo? Então, até os discípulos duvidaram das mulheres. As mulheres não podiam, elas não tinham o seu testemunho validado por ninguém. E ainda assim o relato bíblico é esse, né? Então ele diz, qual é a explicação para ter colocado lá as mulheres como testemunhas se ninguém acreditar nisso? A explicação é que era verdade, né? Então foi um relato problemático, mas verdadeiro, por isso que tá lá. Então ele fala aqui, ele se detém falando nessa questão de como esse testemunho das mulheres, ele atesta aí a veracidade da ressurreição de Jesus. E outra coisa que ele fala a respeito da ressurreição é uma parte mais teológica mesmo. Ele vai dizer quais são as implicações da ressurreição na vida dos cristãos e como a ressurreição é um evento aí, um marco, né, para nós cristãos, porque, como eu já disse, a nossa esperança depende desse evento, da ressurreição de Cristo. E ele diz assim, a mensagem da ressurreição é, este mundo importa, as injustiças e dores do mundo atual devem ser agora abordadas com a notícia de que a cura, a justiça e o amor venceram. Se a Páscoa significa que Jesus Cristo ressuscitou apenas no sentido espiritual, porque tem gente que diz isso, né, que Jesus ressuscitou só no nosso coração, né, fiquem atentos aí, ela diz respeito somente a mim e devo buscar uma nova dimensão em minha vida espiritual como indivíduo. Mas se Jesus Cristo realmente ressurgiu dos mortos, o cristianismo se torna uma boa nova para o mundo inteiro. Uma boa nova que aquece nosso coração, justamente porque não se resume a isso. A Páscoa significa que em um mundo onde a injustiça, a violência e a degradação são endêmicas, Deus não está disposto a tolerar tais coisas e que trabalharemos e planejaremos com toda a energia de Deus para implantar a vitória de Jesus sobre tudo isso. Então, a ressurreição tem essa implicação cósmica, né? Se eu digo que Jesus ressuscitou só no meu coração, que a ideia ali, inclusive, gente, tem gente no Brasil dizendo essas coisas, viu? Que a ideia da ressurreição é um negócio mais, assim, simbólico, né? Simbólico, né? Não foi verdade, não foi real, mas nós precisamos dessa veracidade da ressurreição.
Como o Tim Keller disse aqui, essa mensagem da ressurreição nos diz que o mundo importa, que toda a degradação, que toda a violência, que toda a miséria do mundo, Deus não está alheio a tudo isso, né? Deus se importa tanto com essas coisas e com esse mundo que ele enviou o Filho dele para endireitar todas essas coisas, para nos reconciliar de novo com Deus e não apenas nos reconciliar, mas reconciliar consigo mesmo o mundo inteiro, todas as coisas, no céu e na terra, como diz lá Colossenses 1, que é um dos meus textos preferidos da vida. Então Deus em Cristo está reconciliando consigo mesmo todas as coisas. E é isso que a ressurreição nos diz. Então as implicações da ressurreição para nós são muito centrais. Por isso nós precisamos afirmar esse fato e essa doutrina, né, da ressurreição de Cristo. Bom, pessoal, é isso. Eu falei um pouquinho da primeira e da segunda parte. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham se interessado por esse livro. Eu acredito que ele é muito importante para a gente entender mais a nossa fé, entender os argumentos contra o cristianismo e saber até mesmo ajudar pessoas que têm essas dúvidas. Porque muitas vezes as pessoas chegam com dúvidas, né, nas nossas igrejas, nas igrejas que a gente participa, e a gente acaba afastando essas pessoas por causa das dúvidas que elas têm. Mas dúvidas são coisas boas, né? Se a pessoa está em dúvida, você pode sentar com ela e caminhar junto com ela, pedindo a Deus que se revele àquela pessoa. Então, eu acho que esse é o grande convite desse livro, o convite a convidar quem tem dúvidas, né? E também é bom para a gente pensar nas nossas próprias dúvidas. Às vezes a gente tem dúvidas com relação a coisas centrais no cristianismo e a gente fica com medo de expor essas dúvidas para outras pessoas, mas nós temos essa liberdade e nós podemos pedir ajuda a pessoas e também a Deus, que nos ajude, que se revele a nós, que nos mostre a sua verdade, né? Que nos mostre Jesus Cristo, que é a própria verdade. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, eu espero que vocês também se animem aí para ler esse livro. Até o próximo vídeo, até a próxima resenha. Deus abençoe você!